Vamos lá, galera. Questão número 49. Questão dificílima. Preste atenção. Você tem que estar realmente muito bem na matéria para conseguir compreender direito isso aqui, né? E aí, claro, se você ainda está ali começando, se ainda tem dificuldades, você tem que ver aqui o vídeo, para refletir, mastigar o negócio, né? Para com o tempo você conseguir assimilar. Ele diz que a gente tem aqui funções f, g e h, todas de R em R, e ele afirma que a composta ali, né? O h do g do f é a função identidade. É a função x, é y igual a x. E aí, a partir daí, eu tenho algumas afirmações. Repara, né? Mais uma vez, é uma questão de funções genéricas, né? F, G, H, funções genéricas. Isso é o terror da galera. A gente estou insistindo aqui em resoluções desse tipo, porque são coisas que caem nas provas e sim, tem que aprender a fazer, né? Não tem para onde correr. Bom, afirmação número 1. Ele diz que a função h vai ser sobrejetora, né? Então, dado isso aqui, né? Dado que isso aqui está ocorrendo, ele afirma, né, que a função h vai ser injetora. Injetora não, sobrejetora. Vamos ver, será que ela vai ser sobrejetora mesmo? Repara o seguinte, formalmente, né, assim, quando a gente tem o gráfico da função, é muito simples. Se a gente tiver o gráfico da função, a gente vê o desenho, no desenho a gente consegue identificar a imagem, aí compara com o contradomínio e vê se é sobrejetora ou não. Quando a gente tem o gráfico da função, é muito bom por causa disso. Mas eu não tenho aqui, não tem nada, eu não tenho nem a expressão da função. Então, formalmente, você mostra ou verifica que a função é sobrejetora por isso aqui, ó. Como ele falou que o contradomínio da função são os reais, como o contradomínio da função é o conjunto dos reais, para ela ser sobrejetora, a gente tem que garantir que para qualquer y real, essa equação aqui possui solução. Quer dizer, existe um cara que faz isso aqui ocorrer. Porque o que é sobrejetora pensando em desenho, né? Pensando em desenhos, a função é sobrejetora. Vou fazer um desenho aqui embaixo. A função é sobrejetora quando a gente consegue preencher todo o contradomínio. É isso que faz a função ser sobrejetora. Se eu consigo preencher todo o contradomínio, ela é sobrejetora. Então, de forma genérica, como é uma função genérica, você tem que garantir que se eu tiver um y aqui, qualquer, no caso um y real, porque o contradomínio são todos os reais, então qualquer que seja o número real aqui no contradomínio, eu tenho que garantir que existe um x1 aqui no domínio que é conectado a ele. É isso. Ser sobrejetora significa que eu consigo preencher todo o contradomínio. Ou seja, para qualquer número aqui do contradomínio, eu consigo achar um x que é elevado a ele. Então, basicamente, tem que conseguir resolver essa equação aqui. Ó. Essa equação, h de x igual a y, tem que ter solução. E essa solução, eu estou chamando de x1 nesse caso. Então, é isso. Só que, pô, na teoria, né, falar isso é... Beleza, né? Ok. Fazendo aqui o desenho do balão também, tranquilo. Agora, como é que a gente verifica isso na prática, né? Principalmente se a gente tem a expressão da função. Bom, eu vou partir do fato do enunciado. Olha só o que o enunciado disse. O enunciado disse que h de g de f de x é igual a x. Então, se eu quiser, então eu posso dizer que h de g de f de y é igual a y. Isso vale sempre. Então, dado um y qualquer aqui real, eu posso dizer que isso aqui está valendo. Logo, o meu cara, pensando no H, né, puro, o meu X que faz o H virar Y, tá aqui, ó. Esse cara aqui todo é o meu X1. Olha lá. É isso que eu preciso garantir. Para a função ser sobrejetora, eu preciso garantir que se eu tiver um número Y aqui qualquer real, eu consigo ter um X que é elevado a ele. Com a expressão que o enunciado me deu para as funções, eu consigo dizer que esse x que é elevado nesse y é isso tudo aqui. Então, dado um y lá do lado direito, essa expressão aqui
é elevada nesse y. Então, existe um x1, que é essa expressão aqui, né? F de g de y, que faz eu ter isso aqui ocorrendo. Então, estou mostrando, a partir do dado enunciado, que disse que h de g de f de x é igual a x, eu estou mostrando que a função h é sobrejetora. A função h é sobrejetora. Em geral, você aí que gosta de bizu, em geral, a gente pode dizer o seguinte: essa função aqui final, né, h de g de f de x igual a x, x é uma função sobrejetora. Então, dá para a gente dizer o seguinte: como a composta final foi sobrejetora, isso é indicativo de que a função lá mais externa, que é o h, também é sobrejetora. Se por acaso o h não fosse uma função sobrejetora, eu não ia conseguir gerar aqui no final uma função sobrejetora, né? Quer dizer, se a função final com h do lado de fora, mais externo, a função mais externa é sobrejetora, é porque necessariamente essa função h tinha que ser. Porque se ela não fosse sobrejetora, a gente não ia conseguir gerar aqui todos os números reais no final. Isso é afirmação 1, verdadeira. Bom, já que eu mostrei que a afirmação 1 é verdadeira, eu já vou, antes de ver a afirmação 2, eu vou analisar logo a 3. Porque olha só o que ele falou na afirmação 3. Na afirmação 3, ele falou que a equação h de x igual a 0 possui solução. Pô, eu acabei de fazer na afirmação 1 algo muito mais forte do que a afirmação 3. Eu acabei de mostrar na afirmação 1 que a equação h de x igual a y, para y qualquer, tem solução. Eu consegui achar um x1 aqui que faz essa equação genérica com y genérico ter solução. Então, se eu quiser que o y aqui do lado direito seja 0, eu garanto que existe, pô. Existe um x que faz h de x dar 0? Existe, eu sei até qual é. Eu sei que esse cara é esse aqui, ó. É f de g de y. No caso, vai ser f de g de 0. Então, qual é o x que faz isso aqui ocorrer? Eu até sei que valor é esse. É f de g de 0. Isso é uma solução com certeza. F de g de 0 é um número que faz a função h virar 0. Isso por quê? De novo, está no enunciado. Eu estou só usando o fato que o enunciado disse, que h de f de g de 0 é igual a 0. Então, isso aqui possui solução? Possui. Se eu mostrei que a função é sobrejetora, quer dizer que eu consigo gerar, do lado direito, todos os valores reais, inclusive o 0. Então, depois que eu mostrei que a 1 era verdadeira, a 3 tem que ser automaticamente verdadeira. Agora, por último, vou ver a afirmação 2. Olha o que ele diz na afirmação 2. Ele diz que, vamos primeiro traduzir, né? A linguagem do enunciado já é bem formal matematicamente. Ele diz, se x0 é tal que f de x0 é igual a 0, então f de x é diferente de 0 para todo x diferente de x0. Caramba, né? O que se está falando nessa afirmação? Se você quiser traduzir essa afirmação aqui para o português, digamos assim, traduzindo essa afirmação para o português, o que ele está dizendo é o seguinte, x0 é a única raiz da função. Se ele tiver uma raiz, se a função f tiver uma raiz, essa raiz vai ser única. Porque ele está dizendo que se eu tenho um f de x0 igual a 0, ou seja, se x0 é uma raiz, então não pode ter outra, porque ele está dizendo então que para qualquer número diferente de x0, o f de x é diferente de 0. Então aqui em português ele está dizendo assim, ó, se essa função tiver raiz, que eu estou chamando de x0, ela vai ser única. Essa função não pode ter mais de uma raiz. Se tiver uma, é só aquela e acabou. Não pode ter duas raízes, 3 e tal. Então, isso que ele está dizendo nessa afirmação 2. Essa afirmação 2 também vai ser verdadeira. Vamos concluir que ela também é verdadeira. Como? Veja, suponha aqui, deixa eu apagar aqui esse rascunho. Suponha que você tenha dois números diferentes, que eu estou chamando de x0 e x1, que fazem a função f dar 0. Suponha isso. Vamos ver que isso aí gera uma coisa absurda. Vamos ver, e aí, consequentemente, eu estou mostrando que a função não pode ter duas raízes diferentes. Então, veja, o enunciado disse
que o h de g de f de x0 é x0. E eu também posso dizer pelo enunciado que h de g de f de x1 é igual a x1, que é o que está escrito no enunciado, né? H de g de f de x é igual a x, qualquer que seja o x. Então, posso dizer isso, posso dizer isso. Se eu supuser que o f de x0 e o f de x1 são ambos zero, eu estou, então, dizendo que isso aqui e isso aqui, tanto o f de x0 quanto o f de x1, ambos são zero. Por isso que daqui eu cheguei agora aqui, ó. Eu substituí isso aqui por zero e substituí isso aqui por zero. E aí eu chego no seguinte, se substituindo isso aqui por zero, vai sobrar h de g de zero. Então, eu vou ter h de g de zero. E substituindo isso aqui por zero, eu vou ter h de g de zero também. Então, ficou a mesma coisa do lado esquerdo. Porém, a primeira linha era igual a x0 e a segunda linha era igual a x1. E eu estou dizendo, então, que a gente chegou num absurdo. Por que eu estou chegando num absurdo? Porque repara que o lado esquerdo, aqui das duas linhas, é igual. H de g de zero. H de g de zero é igual. Mas o lado direito é diferente, porque eu estou partindo do princípio que x0 e x1 são diferentes. Como é que eu posso ter a mesma coisa na esquerda e coisas diferentes na direita? Eu estou dizendo que duas coisas diferentes são iguais? Aí que deu o bug, né? Tela azul. Que isso? Não pode. Então, por isso que eu disse que isso aqui é um absurdo. Então, seria um absurdo eu supor que a função f tem duas raízes, né? Dois x diferentes. Duas raízes diferentes. Então, logo, a afirmação 2 também é verdadeira. Quer dizer que se a função f tiver uma raiz, ela tem que ser única. Porque se eu tiver duas raízes para essa função, ela vai gerar um absurdo. Beleza, galera? Uma outra coisa que é para terminar que a gente poderia dizer, a gente poderia ser mais geral nessa questão. Eu já dei um bizu aqui que eu disse o seguinte. Eu fiz h de g de f e deu o próprio x. Foi a afirmação que eu fiz. Aí eu disse para você assim, pô, como essa função final aqui é sobrejetora, a função mais de fora também tem que ser sobrejetora. Tinha que ser. E o x é uma função que também é injetora. Então, quando a função composta lá é injetora, isso vai ser também ali um certo indicativo de que a de dentro tem que ser injetora. A de dentro faz o lado de fora ser injetora e a de fora faz essa função final, o lado de fora, ser sobrejetora. Então, na verdade, a gente poderia fazer argumentos aqui parecidos com números diferentes. E a gente usou aqui o f igual a zero, mas não precisava ser igual a zero. Se você tiver duas funções, se você tiver dois números, x0 e x1, na função f, com a mesma imagem, não precisa ser necessariamente igual a zero, se você deixa que seja a mesma imagem, a gente vai chegar num absurdo de qualquer jeito. Então, isso mostra que essa função f não pode ter dois números diferentes com a mesma imagem. Então, a gente, mais genericamente aqui, a gente podia provar, na verdade, estou provando que a função f necessariamente tem que ser injetora. Assim como a função h de fora tem que ser necessariamente sobrejetora. Beleza? Bons estudos aí.